lembrar da ministração do domingo anterior, do nosso bispão? As palavrinhas são duas, mas de grande assim, significado: intimidade e relacionamento. Glória a Deus. Né? Então vamos abrir a Bíblia aí em Gênesis, capítulo 22. O livro de Gênesis eu não ia decorar isso tudo, eu vou ler aqui brevemente. Gênesis é considerado um livro histórico e significa princípio. O livro trata da criação da vida e da introdução do pecado e da corrupção, juntamente com a abominação e o juízo do mal. Simboliza a obra de Deus iniciada na alma, um novo nascimento com a promessa da frutificação vindoura. Foi um livro escrito por Moisés em torno de 1446 a.C. Gênesis 22, né? Versículo 1. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar de longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. Amém? Vamos dar uma pausa aqui. Abraão, um homem engraçado, né? Estava até conversando com minha esposa. Abraão foi chamado por Deus lá em Gênesis, no capítulo 12. Ele já era muito de idade avançada, né? Já tinha em torno de mais ou menos 70 anos. Não foi muito distante não de quando Deus chamou, tipo, Duda também, né? Mais ou menos assim, idadezinha, né? Mas Abraão não era Abraão, era Abraão. O nome dele significa pai, né? Em hebraico. E logo no início aqui a gente vê que ele já tinha um relacionamento direto com Deus, né? O relacionamento com ele aqui já era diretão. Tanto que logo de início aqui, no capítulo 12, já está escrito: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Isso daí já foi tipo os primeiros contatos com ele. Deus chegou para ele e falou: pega suas coisas e sai da terra, da casa de seu pai. Para você ver assim, o relacionamento. Porém, o relacionamento, ele não é só de, como é que eu posso dizer? Relacionamento tem que ter uma confiança nisso, correto? Então assim, por que eu fiz essa brincadeira com o Duda? O Duda foi um dos primeiros quando eu comecei a congregar aqui, que eu conheci. Em torno de 7 anos, 8 anos por aí. Então, eu tenho essa liberdade de fazer essa brincadeira com o Duda. Por quê? Relacionamento, a nossa intimidade, entendeu? Então, assim, eu sei que ele não vai ficar chateado, né? Mais ou menos, né? E Abraão, isso. Começou assim, né? E Abraão fez o que exatamente Deus mandou. E dali começou a história de Abraão com Deus. Versículo 2 aqui no capítulo 12.
farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então, Deus falou com ele. Ele, em torno de 75 anos, pegou tudo que ele tinha, a sua esposa e o seu sobrinho, e foi para onde Deus ordenou. Entendeu? Daqui a gente vê que Abraão tinha confiança grande em Deus. E foi daqui que eu comecei a perceber, como todos sabem, a palavra fala primeiro que está nos transmitindo aqui, né? Um pregador. Foi daqui que eu comecei a perceber o tanto que eu me afastei da presença de Deus. O tanto que eu errei. Como eu disse no início, aquelas pedras pequenas. Antigamente eu lembro, quando eu comecei a frequentar aqui, a IPV, alguns membros que não estão mais aqui e outros que ainda permanecem, a gente era muito unido, uma unidade mesmo. Já cansamos de sair daqui em torno de 10 horas, vamos para casa de alguém fazer macarrão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e aquilo ali era bom. E quando a gente está em união, quando a gente tem um relacionamento, fica mais fácil, né? A gente aprende um com os outros. Já cansamos de ir para a casa do Bispão, do Duda, lá para minha casa, e era tudo muito bom. E ali, no início, para mim, eu aprendi bastante. Eu tinha gosto de chegar, vir para o estudo bíblico, eu tinha muito gosto de vir para o culto, chegava aqui na hora correta, fazia o que era certo. Se falasse para eu fazer alguma coisa, eu ia e fazia. Vamos ali? Vamos. Porque muitas pessoas dizem, né? Aquele primeiro amor, mas eu creio que não existe isso. O amor é um. Ou você ama ou você não ama. Aleluia. Né? E essas duas palavrinhas aqui é basicamente isso. Intimidade. E eu percebi assim, qual a minha intimidade com o Senhor? Qual a minha intimidade com Deus hoje? Zero. É de assustar, né? Porque assim, pô, se o pastor está assim, né? Mas a gente tem que lembrar que todos aqui pode acontecer. Não sei a vida de vocês, eu sei da minha. A minha hoje não. Até terça-feira estava desse jeito. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E eu decidi que eu vou melhorar, que eu vou mudar, Aleluia. que eu vou voltar a ser aquilo que eu fui antes. Quem é que convence a gente do erro? Glória a Deus. Um dia eu comentei com o apóstolo. Gente, isso aqui não é testemunho, é verdade. Todo testemunho é verdade, né? Mas assim, não é um culto de testemunho. Mas eu comentei com o apóstolo. Eu percebi que eu só parei de beber e de ir para a festa. Mas tudo aquilo que eu fazia antes eu estou fazendo. Que mudança que teve? Qual mudança? Nenhuma. Então assim, às vezes a gente vai levando a nossa vida e vai tropeçando, e quando vê, você já perdeu o seu relacionamento com o Senhor. Você já perdeu. Para recuperar é complicado. Tem que querer, tem que lutar, tem que correr atrás para você recuperar. Não vou fazer a pergunta porque eu sei quem é casado aqui e quem não é. Mas quando nós brigamos com o nosso cônjuge, esposo com a esposa, é complicado. Quando a gente mente para outras pessoas, até recuperar
essa confiança, esse relacionamento é difícil. Imagina com o Senhor, né? Mas dou graças a Deus, glória a Deus, porque o Espírito Santo, Ele ainda me mostrou onde eu estava errando. Glória a Deus. Através desse discipulado, né? O relacionamento não é só a base de troca. E muita gente tem feito isso com o Senhor. O relacionamento, como eu disse aqui, eu tenho um relacionamento com Deus. A nossa intimidade é mais próximos, né? Vamos dizer assim. E quando eu tenho isso com Ele, não é a troca. Eu vou fazer isso porque Ele pode fazer isso por mim. E Ele vai ficar comigo assim, o pastor Dom Lucas, porque Ele pode fazer isso por mim. Não. É um relacionamento sincero, de verdade, honesto. E a gente já viu isso também. Não vou ler não. Mas lá pra frente, né? Tem vários cenários, vários capítulos, vários personagens. E alguns mostram que tinham relacionamento por barganha. E outros não. Vamos voltar aqui para Abraão, né? Versículo 7. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. O que Abraão fez aqui 2 vezes? Construiu um altar. E ele adorou. E ele invocou o nome do Senhor. Aonde a gente vai, nós invocamos o nome do Senhor, nós adoramos o nome dele, nós construímos um altar, não um altar físico, mas assim, um altar, não sei, no nosso coração, no nosso trabalho. A gente tem feito isso. Eu percebi também que eu não. Como eu disse, não sei vocês, eu não. Às vezes no meu trabalho, que era para eu contaminar as pessoas, eu estou sendo contaminado. Daí volta aquelas palavrinhas, relacionamento. Se tivesse um relacionamento sincero com o Senhor, você acha que eu seria contaminado? Não seria. E isso é tão sério porque se a gente não tem relacionamento com o Senhor, como é que vai ficar o nosso futuro? Os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos enteados? Como que vai ficar? A gente não mostra para eles o correto, né? E às vezes a gente reclama: pô, o filho tá assim, o filho tá assado, tá difícil, não sei o quê. Mas também, mãe, o pai e a mãe não é exemplo, né? E só nesse versículo aqui, Abraão edificou 2 altares. Aleluia. 2. Eu acho que na minha vida todinha eu edifiquei 1. E assim foi acontecendo na vida de Abraão. Mais para frente, no capítulo 13, no versículo 14, a promessa de Deus a Abraão. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. E aqui vai seguindo alguns outros cenários. No capítulo 14, Abraão socorre a Ló, o sobrinho dele que estava passando
tinha sido capturado, preso lá em Sodoma. Agora vamos lá para o capítulo 18. Deus promete um filho a Abrão. O Senhor apareceu a Abrão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda. Na hora mais quente do dia, Abrão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu de encontro a eles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram a este teu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse-as e faça uns pães. Depois correu ao rebanho e escolheu o melhor novilho e o deu ao um servo, que se apressou e preparou. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, responderam ele. Então disse o Senhor: voltarei na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada na tenda atrás dele. Abraão e Sara já estavam velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma. Quando pensou: depois de já estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que estou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri. Mas ele disse: não negue, você riu. Bem, a gente humanamente pensando, né? Igual eles pensaram aqui, cara, como assim? Já de idade avançada, muitos anos, como é que uma mulher e um homem vai ter um filho de muito tempo assim, né? Não tem como, humanamente pensando, né? Mas vocês viram aqui que o Senhor realiza qualquer coisa, né? E por incrível que pareça, ele, com essa intimidade, esse relacionamento, essa fé que ele tinha, ele ainda duvidou. E mais para frente vai acontecendo várias coisinhas. Eu não vou ler não. A destruição de Sodoma e Gomorra, o nascimento de Isaac. E vamos voltar aqui no capítulo 22, onde eu parei, né? No versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então
estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, o seu único filho, a mim. Muitas pessoas aqui têm filho, tem irmão, tem parente, tem pai, tem mãe, mas Abraão tinha um relacionamento com Deus, e ele conhecia a voz do Senhor. Você já parou para pensar se nesse momento aqui ele tivesse afastado, não sei, alguma coisa, e não reconhecesse a voz de Deus nesse momento? Ele ia sacrificar o filho dele. Quantas vezes a gente, em algum momento, teve aquela vozinha: poxa, ora por aquela pessoa, dá um recado para aquela pessoa, fala com aquela pessoa, fala do amor de Jesus Cristo para aquela pessoa. A gente pensa o quê? Isso é voz da minha cabeça. Não tem relacionamento com o Senhor. Como é que a gente vai reconhecer a voz de Deus? Percebi que eu estava muito raso. O Evangelho do Senhor, ele é tão profundo assim, ele é tão maravilhoso, que eu estava raso. Eu estava ali fraquinho. Ali, ó, Deus tem muita coisa pra gente. Entendeu? Pode levar a gente para vários locais para falar da palavra dele, mas a gente tem medo. O medo trava a gente, o medo bloqueia a gente. Para dar um recado para alguém, não dá não, é difícil. É difícil, eu estou falando isso porque é de mim mesmo. É difícil, é complicado. Mas se a gente de verdade, temesse o Senhor, a gente faria. Hoje, quem aqui tem mais medo, vamos falar assim, à noite, do inimigo do que da presença de Deus? À noite o bicho pega. Tem muita gente que não ora de noite, de madrugada, por medo. Tem muita gente que não ora por medo, mas não é de Deus, é medo do inimigo. Olha que fase que nós estamos. A gente tem medo de Satanás, mas não tem medo de Deus. É por isso que eu estou onde eu estou, fraco, não teme ao Senhor. A gente tem que parar com isso. A gente tem que reconhecer que Cristo está nas nossas vidas, que o Espírito Santo de Deus está com a gente. A gente tem que ter essa convicção. Tem que ter uma convicção. Mas como é que nós vamos ter um relacionamento com Deus se a gente não lê nem a Bíblia? Como é que a gente vai entender se a gente não lê, se não pesquisa? Por quê? Quando? Tal? Não vai. Pode vir aqui, ó. Estudo bíblico. 6 pessoas. Olha quantas pessoas tem aqui. Se a gente não aprende em casa, igual o apóstolo fala, a gente tem que aprender em algum lugar. E é aquilo. Mas ninguém vem. E quando vem, é obrigado. Agora eu vou falar de mim. Estava desse jeito. Você acha que vai aprender alguma coisa? Você acha que vai ter alguma evolução com o Senhor? Vai ter alguma evolução na palavra de Deus? Como é que a gente vai falar do Senhor Jesus se a gente não lê a Bíblia? Que relacionamento é esse que a gente tem? Relacionamento de mentira? Relacionamento errado? A gente tem relacionamento com todo mundo aí na rua aí, ó. Quer ter relacionamento com um monte de gente aí, ó. Quer conhecer, quer fazer, quer acontecer. Mas com quem que a gente tem que ter um relacionamento sincero, uma intimidade profunda, a gente não tem. Né? E Abraão aqui, ele tinha. Versículo 13. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres
num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em o lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje diz: no monte do Senhor proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declaro ao Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Assim, quando a gente está na nossa rotina, a gente nega um tempo nosso, uma atividade, por exemplo, para ficar mais próximo do Senhor, para orar, para ter um momento em família, ou a gente deixa aquela rotina ali, ou alguma tarefa que não estava programada, vir tomar o tempo que a gente podia estar ofertando para Deus, em conhecimento, em várias coisas. Às vezes o celular toma mais tempo da gente do que a gente tem com Deus, né? E a culpa não é do celular, porque o celular você pode usar para o bem e para o mal. A culpa é nossa, né? Então assim, não esqueçam dessas palavrinhas: intimidade e relacionamento. Todos nós temos que ter isso com o Senhor. E não é por barganha, é por amor, é porque a gente quer aprender coisas boas, a gente quer viver bem, não é? Porque quem não está, se a gente aqui na congregação que vem faz, já é um pouco complicado, imagina lá fora, né? Às vezes a gente olha aquelas pessoas assim, bem vestidas, com carro, não sei o que, casamento, casa, tal, mas a gente não sabe como é que está o coração da pessoa, né? Aflito, se tem medo, se o casamento está destruído, se os filhos estão perdidos na droga, entendeu? E hoje o mundo só tem a oferecer isso aí. Se aqui na congregação, caminhando com Deus, já é um pouco complicado, né? Imagina lá fora. Então assim, eu acho que eu já passei a mensagem que eu tinha que passar. Essas palavrinhas assim para mim mostrou aonde eu estava, do jeito que eu estava vivendo. E eu vou melhorar em nome de Jesus Cristo. Eu creio que todos aqui que escutaram essas palavras também vão também se consertar com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmão nosso apóstolo aqui. Glória a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês que escutou essa pregação, essa mensagem, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, amém. Amém.